Hoje é a nossa aula de número 9, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, pneuma, né? Em grego, pneuma, um vento, um sopro, o sopro de Deus, o Espírito Santo. Na última aula nós estávamos estudando sobre a plenitude do Espírito Santo, né? O que ela não significa batismo, não significa habitação do Espírito Santo, não significa manifestação de dons, mas é estar cheio de frutos do Espírito. A plenitude é quando você tem a plenitude do Espírito, o Espírito Santo te controlando 100%. 100%. Tá? Então, continuando ainda na plenitude, nós vamos ver hoje que temos uma ordem, a ordem de ser pleno do Espírito Santo. Então, o cristão não pode estar cheio do Espírito Santo, ele deve estar. É uma ordem, então não é uma opção. Tá? Isso a gente vê no Efésios capítulo 5, versículo do 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andeis, ande com prudência, não como nécios, loucos, né? De qualquer jeito, mas como sábios, remindo o tempo, contando o tempo, porque os dias são maus. Todos os dias são maus, por isso que todos os dias nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, para passarmos pelo dia mau. Qual é o dia mau? Todos os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, é uma ordem. É uma ordem. Temos que andar na plenitude do Espírito todos os dias. Todos os dias. Tá? Então, 4 fatos importantes que necessitam de atenção. É uma ordem. Enchei-vos. É imperativo do verbo grego. Pleroma, plenitude. Estar completo, cheio. Tá? Próximo slide. Não, pode voltar. Não tem. Então, é uma ordem para quem? Para todos os cristãos, enchei-vos, plural, todos vocês, encham, tenham a plenitude do Espírito Santo. É algo que Deus faz em nós à medida que permitimos que Ele faça. Verbo na voz passiva, enchei-vos. Deus está pedindo, enchei-vos. Está aqui a água, enche. Enchei-vos. Então, nós temos que fazer isso. Não é Deus que vai fazer. Deus depositou o Espírito Santo dentro de você. Agora, a plenitude do Espírito Santo depende de nós. Tá? É algo que Deus faz em nós à medida que permitimos que Ele faça. Repetir. É algo que acontece várias vezes em nossa vida. Então, verbo no tempo presente. Então, várias vezes você pode experimentar a plenitude do Espírito Santo. Tá? Depende de todo dia você acordar e buscar. O dia que você não busca, você não tem a plenitude do Espírito Santo. Ok? Uma tradução possível é: deixe-se encher continuamente, com ou pelo Espírito. Deixem-se encher. Então, enchei-vos, deixem-se encher. Na analogia entre a embriaguez e ser cheio do Espírito Santo, há tanto uma comparação quanto um contraste. Tá? Então, uma comparação e um contraste. Comparação está no efeito esperado. Então, quando você se embriaga, você tem um efeito. Quando você se enche do Espírito Santo, você se embriaga do Espírito Santo, é outro efeito. Então, efeito esperado. O controle que ambos exercem sobre a pessoa. Então, qual que é o efeito? O controle. O que o vinho, a bebida alcoólica faz com você e o que o Espírito Santo faz com você? O controle. O vinho te controla, o Espírito Santo te controla. Comparação. Lucas 5, 24 a 26. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. O efeito: olha para Deus e fica maravilhado. Glorificaram a Deus.
Ficaram cheios de temor. Esse é um efeito. 6, do 6 ao 11. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam, né, sobre o que fariam a Jesus. A diferença. Veja que no anterior ficaram maravilhados. Aqui eles queriam matar Jesus. Comparação. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Veja o que Maria fez. Ungiu os pés de Jesus. A diferença dela com os fariseus que queriam matar Jesus, por Jesus ter curado a mão de uma pessoa que era aleijada, que não tinha uma das mãos funcionando. Próximo slide. João 16,6. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha a diferença. Ouvir o que Jesus diz e o coração se enche de tristeza. Como se o que Jesus falou, era uma coisa ruim. Atos capítulo 5, do 1 ao 4. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sem Espírito Santo. É isso aqui. Então, essa é a comparação. Plenitude sem plenitude. Frutos bons do Espírito, obras da carne. Então, comparação. Contraste. Está no resultado visível. O vinho produz resultados carnais. Então, devassidão, descontrole, falsa alegria, reclamação, descontrole social. O Espírito Santo produz resultados espirituais, linguagem edificante, louvor, gratidão, submissão mútua. Então, comparação e contraste. Se embriagar com o Espírito Santo e se embriagar com vinho. Alimentar o espírito ou alimentar a carne. Tem um contraste. Muda o seu comportamento. Então, quando você tem a plenitude do Espírito Santo, ele controla o seu comportamento. Você está 100% submisso a ele. Ele vai te controlar. Quando você não tem, ele não exerce controle. Ele te incomoda, mas você o ignora. Então, plenitude do Espírito Santo. Então, é uma ordem. Próximo slide. Tá. E não sejam intoxicados com vinho na qual existe desperdício de vida, mas sejam controlados pelo Espírito. O verso anterior, 17, trata... Pode voltar um pouquinho. Tá, isso aí. O verso anterior, 17, trata justamente de uma vida dirigida pelas prioridades de Deus. E os versos seguintes das consequências no viver diário. Então, quando você coloca prioridade, Deus, na sua vida, você alcança o quê? A plenitude do Espírito Santo. E com a plenitude do Espírito Santo, tem as consequências no seu viver diário. Por isso é tão importante, a primeira coisa que você faz no seu dia é orar. É buscar na palavra, é meditar na palavra. Para quê? Para que você tenha a plenitude do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo te controle durante o dia todo.
Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado de modo a viver conforme os padrões de Deus. E quando estamos cheios do Espírito, os outros percebem claramente. É perceptível. Tá? Você não abre a boca para testemunhar. Tá? O seu testemunho é o seu modo de se comportar. Se você precisava falar, você vai falar. Mas o seu testemunho é a sua vida. Tá? Então, a ordem de ser pleno do Espírito Santo. Outro ponto. As consequências da plenitude do Espírito Santo. Tem uma consequência. Tá? Efésios 5, 19 ao 21. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, uma consequência. Comunhão edificante. Então, a comunhão entre os cristãos que estão cheios do Espírito Santo edifica. Não é uma convivência difícil, uma convivência sofrida. Não, é uma comunhão edificante. Você edifica o seu irmão quando ele convive com você, quando você está na plenitude do Espírito Santo. Quando você não está, você não edifica a vida do seu irmão. Você incomoda, você faz mal, você entristece. Por quê? Porque você tem obras da carne. Então, comunhão edificante. Isto indica a maneira e o conteúdo como nos comunicamos com os outros. Devemos falar aos outros e falar o que edifica a vida deles. Tem um policial amigo meu, falecido, tinha, né? E ele era muito amigo meu, a gente conversava bastante. Ele não era cristão, mas ele gostava de conversar comigo e eu gostava de conversar com ele. E ele veio me procurar, falar do casamento dele. Ele falou: meu casamento está ruim, minha esposa, a gente não se entende, e ela quer uma coisa, eu quero outra, já faz tanto tempo que a gente não conversa. E eu era mais velho do que ele, tanto de idade quanto de polícia, tudo. Eu falei para ele, olha, antes de eu ser convertido, meu casamento também não ia bem. E depois da conversão, quando Jesus entrou na minha vida, mudou. Ele fez aquela cara de que, tá bom, depois da conversa. E tirou as costas e foi embora. Mas eu testemunhei de Jesus para ele. Infelizmente, na semana seguinte, ele sofreu um ataque, foi executado, tomou 3 tiros e morreu. E eu fui no enterro dele. Mas eu testemunhei, eu falei de Jesus para ele. Eu não sei se Deus com certeza Deus já tinha planejado isso, né? Para ele ficar indesculpável, mas eu falei para ele. Talvez naquele dia se eu não tivesse orado, meditado na palavra, eu não ia dar essa palavra para ele. Eu ia falar: não, conversa com ela, vai dar certo sim, fica tranquilo, é assim mesmo. E não ter falado nada de Jesus para ele. Mas eu falei. Então, assim, uma comunhão edificante. Eu falei para ele. Eu testemunhei de Jesus para ele. Eu falei para ele: deixa Jesus entrar no seu casamento. Ele virou as costas. Tá bom. Não quis ouvir mais, mas eu tentei. Então, a plenitude do Espírito Santo faz com que alguns momentos, e aquele momento que você menos espera, você testemunhe. Então, você fale. Infelizmente, ele faleceu. Mas eu testemunhei para ele. Tá. Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, quando você está cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, isso é o quê? A bondade de quem? Do Espírito Santo, não é nossa, somos maus. Estamos cheios da bondade do Espírito Santo. Estamos cheios do conhecimento do Espírito, porque nós não sabemos nada, somos fracos, caídos, pecadores. Quem mantém a gente em pé é o Espírito. Faz o quê? Que podendo admoestar-vos uns aos outros, chegar, corrigir. Olha,
é assim, não é assim, é daquele jeito, né? Então, com uma comunhão edificante. B, uma adoração sincera, cantando e louvando no coração ao Senhor. Então, a plenitude do Espírito Santo te traz a segunda consequência, uma adoração sincera. Uma adoração sincera, não é forçada. Às vezes a pessoa está aqui cantando, demonstrando, mas dentro do coração não está bem. Não é sincero, é da boca para fora. Então, a plenitude traz uma adoração sincera. A implicação é a exaltação do Senhor no espírito de sinceridade. Então, somos sinceros com Deus. Lembrando que Deus está dentro de nossos corações, está dentro de nossas mentes. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Tá? Ele já viu isso há muito tempo atrás, antes dele criar tudo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, vos encha de gozo, paz, crença, esperança, através do quê? Do Espírito Santo. Quando nós temos gozo, paz, crença e esperança? Quando temos a plenitude do Espírito Santo. Não tem a plenitude do Espírito Santo, você não tem gozo, você não tem paz, você não tem crença. Você começa a duvidar. A sua fé balança. Será que eu sou salvo mesmo? Será que isso aqui é verdade? Será que, né? Então, com a plenitude do Espírito Santo. Outro ponto, consequência. Gratidão constante. Então, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Por todas, inclusive as más. É difícil? É difícil. É difícil. Mas dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Como eu consigo isso? Tendo a plenitude do Espírito Santo. Essa evidência no Espírito Santo mostra uma atitude de gratidão e o reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas, sejam agradáveis a nós ou não. Ou não. Outra consequência, submissão mútua. Submissão mútua. Sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Aqui, a plenitude do Espírito Santo é muito importante. Aqui é muito importante. Porque é a convivência com o próximo, seja quem for o seu próximo. Submissão mútua. Essa é a parte mais difícil. O ser humano ele não gosta de ser submisso a ninguém. Por isso que ele odeia tudo que é de Deus. Mas o cristão tem que ser. É um fruto do Espírito. Uma submissão mútua. Sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Esse é um teste de fogo para o cristão. Por quê? Tal atitude define a prática do cristão em relação a Cristo e aos outros membros do seu corpo local, sua família. Próximo slide. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, a mulher, a esposa, ela é sujeita ao marido como ela é sujeita ao Senhor. Como que ela consegue isso? Plenitude do Espírito. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Como que a mulher consegue isso? Tendo a plenitude do Espírito. Sem a plenitude do Espírito, a carne não quer. Não quer. Não quer. A carne luta contra o Espírito. Próximo slide. Vós maridos, agora os maridos, amai vossas mulheres. Como? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
que Cristo fez pela igreja? Ele morreu pela igreja. O que o marido tem que fazer pela esposa? Morrer por ela, literalmente. Estar à frente. O homem consegue fazer isso sem a plenitude do Espírito Santo? Não, não consegue. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui, o que Jesus fez pela igreja. Assim devem, não é pode. Quando eu posso, eu faço o que eu quiser. Quando eu devo, é uma ordem, eu devo. Eu tenho que fazer. É diferente. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Como que o marido consegue isso aqui? Com a plenitude do Espírito. Tá? Próximo slide. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, um filho com a plenitude do Espírito Santo é obediente ao seu pai. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina e administração do Senhor. Como que os pais e os filhos conseguem isso? Tendo a plenitude do Espírito Santo. Senão dá choque. Dá choque. Próximo. E no seu lugar de trabalho, vós servos, os empregados. Hoje não temos escravos aqui no Brasil. Os empregados. Obedecei a vossos senhores, patrões, segundo a carne, seu patrão, seu emprego, aí fora, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista. O seu patrão não precisa estar do seu lado para você fazer o que é certo, não. Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, o cristão é um exemplo de empregado. É um exemplo. Tá? Agora, você não é empregado, você é patrão. E vós, senhores, patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, a plenitude do Espírito Santo tem a consequência também, né? Na sua vida, no seu emprego. Independente de o seu patrão ser salvo ou não, ou se você tem empregado que é ímpio ou não, você é o exemplo de empregado, você é o exemplo de patrão. Como que a gente consegue isso? Plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito Santo. Próximo slide, qual que é? Tá. As condições exigidas para ser cheio do Espírito Santo. Então, temos condições. Tem condições. Né? Então, para você fazer parte de um certo clube, você tem uma condição. Tem alguns requisitos que você precisa preencher. Para você ser cheio do Espírito Santo também tem. Tem alguns requisitos. Não temos nenhuma passagem escriturística que explique de uma só vez tudo o que devemos ser e fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Não tem uma passagem só, faça isso, está tudo certo. Não. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. Temos uma relação. E assim como ninguém podia usar Jesus, também não podemos usar o Espírito Santo quando e como queremos. Não é um celular que eu pego e uso quando eu quero. Não, agora eu quero, agora eu não quero, agora eu quero. Não. Não é um objeto, é uma pessoa. Na verdade, Ele é quem deve nos dirigir e usar para cumprir os propósitos de Deus, fazendo de nós pessoas semelhantes a Cristo. Podemos tentar tirar observações das passagens, que tratam de passagens cheias do Espírito.
avaliando tais situações por meio da sabedoria bíblica. Mas, além disso, não podemos ir. Tá? Então, a gente vai usar o quê? Textos bíblicos para entender quais são as condições que o Espírito, que Deus impõe, né, para ser cheio. Então, desejo de ser cheio. Você precisa desejar. Você precisa querer. Tem pessoa que não quer. Eu não quero ser controlado pelo Espírito Santo. Eu não quero tomar uma fechada no trânsito e não xingar de volta. Eu não quero escutar a besteira do meu patrão e não responder. Eu não quero escutar uma besteira da minha esposa e não responder. Eu não quero escutar uma besteira do meu marido e não responder. Eu não quero escutar o meu filho falando coisas que eu não quero e, né? Então, assim, tem pessoa que não quer. Então, você tem que primeiro desejar. Eu quero ser um marido que ame a minha esposa. Eu quero ser uma esposa que seja submissa ao meu marido. Eu quero ser um bom empregado. Eu quero ser um bom patrão. Eu quero ser um bom motorista, um bom funcionário. Então, primeiro você tem que desejar ser cheio. Então, João capítulo 7, do 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não falou que de nós sairão águas vivas, rios de águas vivas? Ele está falando do Espírito Santo. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, se alguém tem sede, alguém quer ser cheio do Espírito, ter a plenitude do Espírito, venha a mim e beba. Ele não vai pegar você à força e trazer você para beber, você tem que querer. Então, desejar, você tem que desejar ser cheio do Espírito Santo, desejar que o Espírito Santo te controle em todas as situações. Tá? Primeiro, desejo. Segunda condição, admitir que você depende de Deus. Você tem que admitir, eu dependo. Eu não sou autossuficiente, eu não consigo sozinho, eu sou fraco, eu sou caído, eu peco no momento que Deus me criou, no ventre da minha mãe, e vou pecar até o último dia que eu viver aqui nesse mundo. Então, eu dependo, dependência de Deus. Atos capítulo 4, do versículo 23 ao 31. E, soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então Herodes, Pôncio Pilatos fizeram o quê? O que Deus já tinha determinado. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, dependência. Concede aos teus servos. Então, foram cheios do Espírito Santo quando eles desejaram e declararam: olha, concede aos teus servos. Nós precisamos. Então, dependência. A plenitude do Espírito Santo, do Espírito, veio em resposta a uma oração de grande dependência da parte da igreja primitiva em Atos, que acabamos de ler.
Os cristãos não pediram a plenitude de Deus, mas a intrepidez necessária para continuar realizando o que o Espírito queria que fizessem. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então eles não pediram a plenitude de Deus, mas a intrepidez necessária para continuar realizando o que o Espírito queria que fizessem. Testemunhar. Testemunhar. Então, testemunhar. Ok? Outra condição. Abandono de pecados e vitória sobre os mesmos. Então, desejo de ser cheio. Você deseja ser cheio do Espírito Santo, você admite que você depende de Deus em tudo, e você tem que abandonar os pecados e ter vitória sobre os mesmos. Okay? Vitória sobre os mesmos. Romanos 8:12 até o 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Não, nós não devemos nada para a nossa carne, para vivermos sujeitos a ela. Não, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não temos uma dívida com a carne, mas com o Espírito. Então o que temos que fazer? Fazer morrer os atos do corpo, fazer morrer o pecado. Todos. Ok? Abandono e vitória sobre os pecados. Gálatas 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. Ok? Quando você viver pelo Espírito. Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, quando você peca, você entristece quem? O Espírito de Deus. Então, você não tem a plenitude do Espírito Santo quando você entristece o mesmo. Não tem. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem. Quando você peca, você apaga o Espírito. Ele para de te incomodar. E você sai do trilho. Desgovernado. O que um vagão desgovernado faz? Destrói, cai, mata. É só desgraça. Então não apaguem o Espírito. Se está dizendo que não apaguem, quer dizer que ele pode ser apagado. Ele pode parar de te incomodar. Ele não vai mais falar com você. E é daí para pior. Tá? Condição. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. A perfeição não é possível nessa terra. Nossa, a perfeição não é possível. Mas o cristão deve viver conforme a vontade de Deus, crescendo na vitória sobre o pecado. A vontade de Deus é que a gente não peque. Quando veio aquela prostituta para ser apedrejada, Jesus falou, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, vitória sobre o pecado. O Espírito não enche vasos sujos. Só os vasos limpos. Ok? Outra condição. Aplicação à leitura e obediência à palavra de Deus. Aplicação, você se aplica a ler e obedecer a palavra de Deus. João 14:21 até o 26. Quem tem ou conhece, porque quem não lê não tem, porque não conhece. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Então não adianta ter o conhecimento e não obedecer. Quem conhece os meus mandamentos e lhes cumpre, obedece, pratica, esse é o que me ama.
Então, quem ama Jesus? Quem fala, olha, eu amo Jesus, mas não sabe nada de Bíblia, e também não obedece, porque não sabe o que tem que obedecer. Ama Jesus? Não, não ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e a ele e faremos morada nele. O mundo não quer saber de Deus. Não quer. Tá? Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Tá? Então, quando você tem um conhecimento, você obedece, o Espírito Santo está dentro de você, ele te ensina e lhe fará lembrar tudo que eu lhe disse. Vai vir na sua cabeça o que você tem que fazer naquela situação, naquele momento. Ele vai soprar na sua cabeça. Vai vir um versículo para você e vai te incomodar. Tá? Não é coincidência que a descrição da vida cheia do Espírito Santo, Efésios 5,18. Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando de si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitem-vos uns aos outros por temor a Cristo. Então não é coincidência que a vida cheia do Espírito Santo, escrito em Efésios, é igual à descrição da vida cheia do Espírito, da palavra de Deus em Colossenses. Então, a vida cheia do Espírito é igual à vida cheia da palavra de Deus, Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Veja, como a vida cheia do Espírito Santo é igual à vida cheia da palavra. Ok? Outra condição, entrega irrestrita de sua vida cristã a Deus. Mais uma condição, Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, uma entrega irrestrita de sua vida cristã a Deus. Mais uma condição. Tá? Lucas 9, do 23 ao 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade que é má. Negue. Tome diariamente a sua cruz. Não vai ser fácil. Você vai carregar a sua cruz todo dia. E siga-me. Você tem que se entregar irrestritamente
a Cristo. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, tome a sua cruz e siga-me. Simples assim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, uma entrega irrestrita. O Espírito Santo não pode nos controlar se nós continuarmos a decidir, manipular e controlar nossas próprias vidas. Ele não faz nada forçado. Ou ele decide, ou você decide. Ou você se entrega, ou ele não te incomoda. Tá? Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, imploro, suplico, peço, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Ele não está pedindo para você se matar, ele está pedindo para você viver em sacrifício. O que é um sacrifício? Abandonar o pecado, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se pareçam, não queiram ser igual ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma entrega restrita. Inclusive reagindo conforme nossa própria natureza e percepção das coisas. Romanos 6, do 11 ao 13. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. O pecado estamos mortos. Morto não faz nada. Alguém aqui já viu uma pessoa morta? É inerte. Eu já vi. O meu serviço faz com que eu veja morto quase todo dia. É inerte, não se mexe. Se você deixar ele ali, vai ficar ali. Ele não reage ao frio, ao vento, ao calor. Não, ele fica ali, morto. É assim que a gente lidar com o pecado. Não temos reação nenhuma. Morto para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morto para o pecado, mas vivo. Reagimos para o pecado? Não. Mas reagimos para com Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Não. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Tá? Uma entrega irrestrita. Para Deus você não tem restrição nenhuma. Próximo texto, Romanos 8, do 13 ao 15. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Não somos escravos. O cristão tem prazer de viver para Deus. É prazeroso, é gostoso. Você sentir o Espírito Santo, você sentir a presença dele o dia todo. É prazeroso, não é ruim. Ruim é pecar. Tá? Então, que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Tá? É prazeroso, é gostoso. A melhor coisa que você pode sentir é o Espírito Santo em você, a plenitude. Ele te guiando, ele te livrando. Você vê que o diabo faz a cilada e ele te livra, você fica feliz. E a própria pessoa que está fazendo mal para você testemunha isso. É um testemunho. Próximo texto. Efésios 4, do 30 ao 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira,
gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então livrem-se de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É assim que a gente tem uma vida irrestrita a Deus, uma entrega irrestrita. Último texto, Romanos 8, 14 ao 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Tá? Conclusão. A plenitude do Espírito na vida do cristão é um fenômeno experimental e contínuo. É um fenômeno experimental e contínuo. O cristão cheio do Espírito Santo vai manifestar aquela realidade na sua vida. Igreja, família, sociedade, ou seja, em todos os seus papéis e relacionamento. Tá, ok? Vou finalizar a aula para aqui hoje. Na próxima aula nós vamos começar a estudar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Tá? Vamos orar para que Deus possa abençoar o que nós estudamos aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que Cristo fez por nós, obrigado porque somos novos homens e mulheres aqui, somos regenerados, estamos aqui meditando na Tua palavra para que possamos ter todos os dias, Pai, a plenitude do Espírito. Todos os dias sermos guiados pelo Espírito, Pai. Então peço que nossos corações sejam um solo fértil, que essa semente seja plantada, que ela dê muitos frutos do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.